Meu afilhado, seja muito bem-vindo ao canal SOS Aviador pela VIP Aviation. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. A aula de hoje é a aula 3 do nosso canal sobre empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico favorável, cenário econômico desfavorável para o empreendedorismo. Vamos falar sobre a economia informal, sobre a economia formal, mercado de trabalho informal, mercado de trabalho formal. Vamos falar um pouquinho sobre a boa governança e suas características, o que um bom governo pode ajudar os empreendedores, já um mau governo, o que ele pode atrapalhar, entre aspas, o empreendedorismo. Eu sou o Francisco Moreira, prazer, fica comigo até o final da aula. Meu afilhado, seja muito bem-vindo à aula de empreendedorismo número 3. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. Boa aula! Na aula de hoje, meu afilhado, falaremos sobre cenários econômicos benéficos ao empreendedorismo, países que ajudam o empreendedor, países que possam prejudicar o empreendedor. Falaremos sobre o mercado formal e o mercado informal, a boa governança, ou seja, um bom governo e suas características, como pode ajudar o empreendedor e as consequências de um mau governo sobre o empreendedorismo. Então, meu afilhado, aqui no Brasil, o empreendedor tem que tirar um coelho da cartola todos os dias. Como diz aí o provérbio, matar um leão por dia. Por que as pequenas empresas fecham tanto aqui no Brasil? Vamos ver isso agora na aula, meu afilhado. Existem países com maiores oportunidades para quem quer empreender? Lógico que sim. Há países onde eles praticam impostos menores do que no Brasil, facilidade de obtenção de linhas de crédito, juros bem baixos, muita coisa para poder ajudar o empreendedor, que aqui no Brasil não é praticado, uma burocracia inteligente. Então existem países sim que possam ajudar sim a empreender, possam ajudar o empreendedor. Vamos responder a pergunta, meu afilhado. Um país que ajuda o empreendedorismo, ajuda o empreendedor, ele tem facilidade de obtenção de crédito, ele tem juros baixos, ele tem impostos compatíveis com a renda, a legislação é clara, estável, não sofre muitas mudanças e contempla os empreendimentos que nasceram, que abriram agora com menores impostos. E a burocracia é inteligente. Aqui no Brasil, o empreendedorismo é um pouco difícil, porque não temos facilidade de obtenção de crédito. O empreendedor, para conseguir uma linha de crédito junto aos bancos, é super difícil, ele precisa dar muitas garantias, precisa oferecer muita coisa para o banco poder lhe dar uma linha de crédito. Os juros praticados aqui no Brasil são altos e os impostos não são compatíveis com a renda. Então, imagine um empreendedor que possua até o seu emprego, tem um know-how, um conhecimento na atividade que ele pratica, e ele vai abrir uma empresa, dentre outras dificuldades, ele vai ter que pagar um imposto municipal, estadual, federal, muito acima do que o seu salário. Então, ele, para manter a empresa dele, ele vai ter que tirar um coelho da cartola. A legislação no Brasil até que ela é clara, mas porém ela é instável e ela jamais contempla os empreendimentos que nasceram agora, ela jamais contempla os empreendedores que abriram a sua empresa com menores impostos. Se você acabou de abrir a sua empresa e a outra empresa concorrente está há mais de 10 anos no mercado, seja pelo MEI, o microempreendedor individual, seja pelo Simples, pagarão os mesmos impostos ambas empresas. E a burocracia aqui no Brasil, ela é muito burocrática. Há uma demora, uma morosidade, é muita burocracia aqui no Brasil e isso acaba atrapalhando, desestimulando o empreendedor brasileiro. A Confederação Nacional da Indústria, no documento A Indústria do Brasil, uma agenda para o crescimento, aponta que no Brasil o mercado informal já atingiu 70%. Uma parte pode ser até por fraude, mas a maior parte decorre de novas formas de trabalhar que não se ajustam às leis atuais. Como consequência, as pessoas são forçadas a viver sem as proteções convencionais, pois estas são atreladas ao emprego formal. Então, meu afilhado, 70% é um número muito alto de pessoas trabalhando sem ser
o mercado formal. São pessoas trabalhando como motoboy sem carteira assinada, são pessoas trabalhando inclusive como professores em colégios que não assinam carteira, cursos, cursos para vestibulares, cursos para concurso público que não assinam carteira, infringindo a legislação trabalhista, que precisa ser assinada a carteira 48 horas após a admissão do novo empregado. Então eles infringem, eles burlam a lei trabalhista, mas essas pessoas estão no mercado informal e já chegam ao número de 70% da nossa população ativa. Eles falam um pouquinho ali para não levar em consideração uma parte que pode ser por fraude. Não é o mérito da aula, pessoa que pode estar trabalhando com fraude aí, ele se refere a pessoas que estão trabalhando no mercado informal relacionadas à venda de produtos piratas, camisa, tênis pirateados, cigarros contrabandeados, coisas relacionadas à fraude. Não é o mérito aqui da nossa aula aqui. A legislação trabalhista brasileira, criada em 43, é um dos maiores freios ao crescimento econômico brasileiro, de uma certa visão, de um certo ponto de vista. Os encargos sobre salário no Brasil somam 101% e encarece a mão de obra, favorecendo a informalidade. Vejam que na Argentina o número é menor, 54%, e no Chile apenas 9,5%. Então, ter um empregado aqui no Brasil é muito caro, meu afilhado. Além do salário que você terá que pagar ao seu empregado, você, como empregador, como empreendedor, terá que pagar mais de 100% de encargos trabalhistas sobre esse único trabalhador, sobre esse único empregado. Se você tem 2, 3, é o mesmo número para cada empregado. Então, a legislação trabalhista, os encargos trabalhistas, desse ponto de vista, eles parecem, como eu posso dizer, eles desestimulam as pessoas a abrir negócios, eles não dão muita motivação para novos empreendedores. Economia informal. As empresas que estão na informalidade, elas não são registradas, logicamente, e tentam escapar da fiscalização. Não podem emitir nota fiscal, não emitem nota fiscal porque não há registro, não há CNPJ, não pagam impostos, encargos, taxas, etc., encargos trabalhistas, encargos legais, porque alguns encargos ali operacionais elas têm que pagar, não há como fugir da conta de luz, de energia, do aluguel e de uma série de outros encargos ali. Economizam gastos com o contador, não possuem vínculo algum com o contador, não celebram contratos, nem obtêm financiamentos. Se você não tem um registro na junta comercial, não possui CNPJ, muito difícil obter um financiamento, uma linha de crédito ali junto ao banco ali. E os empregados, por sua vez, ficam desassistidos, não contribuem para a Previdência, não têm proteção trabalhista, as leis trabalhistas, direito a férias, direito à maternidade e outros mais elencados na nossa Constituição, no seu artigo 6, direitos sociais, e não tem direito à aposentadoria também e outros direitos sociais. A boa governança que gera crescimento econômico nos países e suas características. Vamos falar um pouquinho sobre facilidade para a criação e ou fechamento de empresas no Brasil. Será que é fácil abrir uma empresa aqui no Brasil, meu afilhado? Não é muito fácil não. Abrir uma empresa aqui sai por cerca de R$2.000. Esse custo pode ainda chegar mais alto, pode custar mais de R$2.000. E o principal problema, além de ser caro abrir uma empresa aqui no Brasil, o tempo de legislação varia em torno de 155 dias. Então, após a abertura da sua empresa, o empreendedor ainda tem que esperar praticamente 5 meses, às vezes leva mais de 5 meses, 6 meses, 7 meses, até ele receber a autorização, o famoso alvará de funcionamento. Então, é custoso abrir uma empresa legalizada no Brasil, sim. E fechar uma empresa é um longo, caro e penoso processo. Só o empreendedor que já teve que fechar sua empresa de forma legalizada, não vou entrar no mérito daqueles que ficaram ali devendo, não conseguiram fechar sua empresa, sabe que é um processo longo também, custoso e penoso. É um processo difícil, talvez mais difícil do que abrir uma empresa que já é cara, demora a
o empreendedor obter o alvará de funcionamento, ele vai ter que ficar sustentando ali, pagando aluguel, alguns encargos e tal, até poder funcionar. Praticamente ele quebra antes de conseguir o alvará de funcionamento, antes dele conseguir funcionar. Essa é a realidade do empreendedorismo no Brasil. 90% dos negócios nascentes, que nasceram agora, necessitam de menos de R$20 mil para iniciar sua operação. É um dado estatístico verdadeiro, meu afilhado. E os empreendedores são informais, proprietários de microempresa e dedicam-se à atividade de prestação de serviços e atendem a pessoas físicas. São vendedores ambulantes, motoboys, trabalhadores da construção civil, cabeleireiros, manicures, que buscam a sua subsistência. Esse determinado empreendimento dificilmente ele terá condições de crescer, dificilmente ele passará da sua subsistência. Existem países que já possuem a cultura empreendedora mais desenvolvida? Sim, favorecendo a criação de novos negócios e com isso gerando empregos, renda, consumo, novos impostos e maior atividade da cadeia produtiva? Sim, existem vários países que já têm uma mentalidade de ajudar o empreendedor, aqueles que já estão nascendo, aqueles que já estão no mercado há algum tempo. No Brasil ainda estamos crescendo, evoluindo até chegar a esse ponto aí. No Brasil ali não temos ali uma mentalidade empreendedora não. O empreendedorismo jovem, para um dado preocupante aqui no Brasil, ele é realizado para a necessidade. Geralmente o jovem não consegue o seu primeiro emprego, não consegue trabalhar naquilo em que ele foi formado, naquilo que ele foi preparado, então ele busca empreender por uma necessidade. E somente 14% dos empreendedores jovens vão por oportunidade. Ou seja, eles já têm o seu emprego, eles atuam no mercado, em uma determinada área e resolvem e veem uma oportunidade para abrir uma empresa paralela ao seu emprego e desenvolver uma atividade igual, mas paralela ao que elas desenvolvem no seu emprego. Então, geralmente, a maioria dos jovens abrem negócio por necessidade, por sobrevivência. E o jovem brasileiro, construindo a procura de construir sua identidade em busca de reconhecimento profissional, acaba empreendendo sem bases consistentes para a gestão do negócio. Não possuem cursos de administração, de marketing, de gestão, talvez não possuam um chamado know-how naquilo que eles pretendem empreender, e isso ajuda muito a fechar a porta a realizar o fim das suas operações. Por que as empresas fecham tanto aqui no Brasil, meu afilhado? Geralmente as empresas, elas duram, dados estatísticos aí também verdadeiros, elas duram apenas até 2 anos após a sua abertura. Ah, Francisco, então quer dizer que a minha empresa já tem 5 anos no mercado, então ela já passou dessa estatística? Em tese sim, meu afilhado, mas podem acontecer fatores externos. Vamos lembrar aí que na pandemia aí do ano passado e até na pandemia desse ano aí, muitos fatores externos prejudicaram os empreendedores brasileiros e eles tiveram que encerrar as suas operações. Não vamos entrar no mérito, mas fatores externos do fique em casa, não poderiam abrir suas portas, alguns estados estavam multando algumas determinadas atividades empreendedoras que abriam as portas, eles foram multados e tal, então tudo para dificultar o empreendedorismo no Brasil. No Brasil, meu afilhado, não há facilidade para se obter crédito. Você para obter um crédito, uma linha de crédito junto aos bancos, é uma dificuldade, é um caminho penoso, onde você terá que dar muito calção, terá que fazer muita coisa para poder obter a sua linha de crédito, terá que dar muitas garantias ao banco, que nem sempre o pequeno empreendedor, o empreendedor que está ali nascendo ali o seu negócio, terá condições de suprir essas garantias pedidas pelo banco. Os juros são muito altos, aqui no Brasil os juros praticados são muito altos, nos governos anteriores eram mais altos ainda, mas os juros continuam ainda muito altos. O aluguel, a sede da empresa, é muito caro o aluguel. Algumas pequenas empresas fecham porque não conseguem honrar nem o aluguel e acabam encerrando as suas operações. E em pouco tempo não há como obter uma quantidade necessária de clientes. Então você, por exemplo, vamos analisar uma empresa que já está há 10 anos no mercado, uma concorrente sua, né? Ela já tem a sua clientela, ela já fez o seu nome, a sua marca já é conhecida, e você
empreendedor nascente, um empreendedor novo que está abrindo seu negócio agora, você ainda vai ter que precisar de um tempo para as pessoas conhecerem a sua atividade, conhecerem o seu produto, a sua marca ficar conhecida. Isso vai levar um certo tempo. Então, há uma certa dificuldade para o empreendedor que está nascendo, está começando a sua empresa, de ficar conhecido e conseguir uma quantidade necessária de clientes para que a sua empresa fique autossuficiente. Impostos muito altos, imposto municipal, estadual e federal são altíssimos. Então isso aqui no Brasil dificulta o empreendedorismo. Muita burocracia. Lembramos aí que às vezes uma pequena empresa, para conseguir o seu alvará de funcionamento, ela passa por um processo burocrático enorme e demora de 5 a 6 meses. E o empreendedor tem que ficar pagando seus encargos, seus custos operacionais, como aluguel, energia elétrica, água, condomínio, IPTU, e às vezes ele pode até, no famoso, encerrar as suas operações antes de abrir. Acontece, meu afilhado. Custos operacionais caros, como eu citei, IPTU, aluguel, condomínio da sede de empresa, energia elétrica, internet, uma série de custos ali que a sua empresa terá que são caras, são altos custos ali, diferentemente de outros países. Sem capital de giro, se o empreendedor ficar com capital de giro menor, capital de giro baixo, não puder garantir o giro operacional da sua empresa, ele acaba fechando também. E outros motivos aqui que eu não elenquei nessa aula ali. Então, conclusão, meu afilhado, com todas essas dificuldades que o empreendedor tem aqui no Brasil, o que acontece? Encerramos nossas atividades, lamentavelmente. Então, para concluirmos a aula, meu afilhado, aqui no Brasil existem uma série de fatores que dificultam o empreendedorismo, atrapalham, entre aspas, a vida do empreendedor. Ele precisa tirar um coelho de dentro da cartola todos os dias, na famosa máxima, precisa matar um leão por dia, porque todas essas coisas que eu supracitei dificultam o empreendedorismo. Meu afilhado, espero que tenha gostado da aula. Acompanhe aqui o nosso canal SOS Aviador. Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. Teremos ainda muitas outras aulas de empreendedorismo, muitas dicas aí, bacanas aí. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, meu afilhado.